Boa tarde a todas e a todas, bom dia, boa noite, dependendo do lugar do globo onde vocês estejam. Essa é mais uma nova live do Centro de Estudos Globais e China, da PUC Minas. E nosso tema central hoje vamos ser esclarecer o que são as duas sessões. As duas sessões são a reunião dos máximos órgãos assembleísticos da China. Para isso temos o professor Diego Pautasso convidado, é professor da nossa especialização sobre China contemporânea. Meu nome é Javier Vadel. Bruno Hemming, o outro coordenador, somos dois coordenadores da especialização em China contemporânea, junto com Samuel e a Mariana, que vocês conhecem, de outras lives. Então, o professor Diego é professor da nossa especialização. O foco é a questão econômica da China. Qual é a situação real da China econômica? Está em crise, não está em crise, está num processo de transformação, etc, etc. E o papel das duas sessões, que é um elemento da institucionalização de um sistema político que é muito diferente ao nosso ocidental. Em primeiro lugar, queria agradecer aos novos alunos da quarta turma que vai inaugurar em abril da nossa especialização em China contemporânea. Já foi confirmada a quarta turma, estamos de parabéns aí, continuaremos a oferecer esse leque de temas relacionados à China na especialização. Ainda há tempo para novas matrículas, até final do mês, eu acho, Bruno. Então, eu queria agradecer e mãos à obra com essa especialização. Ok? Teremos também novidades para esse ano na especialização, e eu trabalho em conjunto com alunos de graduação, do mestrado e doutorado. Aí tem uma interação e um ecossistema muito interessante na PUC Minas para os estudos que tem a ver com a China contemporânea. Ok? Em segundo lugar, essa live sairá em podcast. Agradecemos o Bruno pela questão parte técnica. As últimas lives foram muito bem sucedidas. Elas viraram um podcast. As pessoas, eu sei que tem outro tipo de público no podcast que prefere escutar a assistir. Mas nós temos então essa possibilidade, mais uma possibilidade para a gente se interiorizar nas questões sobre a China, ok? Bruno, me lembra se eu estou esquecendo alguma questão. Eu queria já dar começo a essa live, porque tem muita coisa para discutir. Bruno é formado em economia, terminou o doutorado em relações internacionais recentemente, trabalhou a questão de moeda. E como uma das questões cruciais que foi discutida nas duas sessões tem a ver com a situação econômica da China, não só econômica, mas também geopolítica, etc, etc. Mas a economia é muito importante, porque as duas sessões que representam a Assembleia Nacional Popular, que é o máximo órgão legislativo da China, e também a Conferência Consultiva do Povo Chinês, que também é outro órgão onde aglutina outras forças sociais, etnias, outros partidos políticos. Sim, senhor. Sim, senhora. A China tem mais de um partido político que não age como oposição, mas aí Diego Pautasso vai esclarecer. Esses dois órgãos reúnem uma vez ao ano os delegados. Eu não gosto de chamar de deputados, porque deputado é uma profissão. Na China não é uma profissão estrito sensu. Um delegado eleito pelas bases locais, provinciais. Se reúnem para legislar, para escutar os líderes do Poder Executivo, e a fala do Premier, que age como uma espécie de ministro da Fazenda, mas não é o mesmo, mas é aquele que comanda a economia da China, Li Qiang, é crucial nesse contexto, né? A fala dele é muito importante. Já foi publicado em inglês esse documento, para aqueles que não leem chinês.
ok? Então, uma primeira questão, já temos alguns cumprimentos aí, saudações no YouTube, na página do YouTube. Eu queria dar as boas-vindas, o Diego agora, o Bruno, começar com Bruno com algumas questões econômicas que ele queria apontar, situação econômica da China, crescimento, projeção, alguns dilemas e problemas conjunturais da China, se a crise está terminal como a mídia ocidental apresenta, né, há muito tempo. Eu acho que não, né? A China não vai colapsar, a China está num processo de transformações profundas. Eu acho que sempre está, tá? E está enfrentando os problemas de uma maneira muito particular, comprometidos com o bem-estar da população em primeiro lugar, tá? Então, Bruno, a palavra é contigo. Eu fico aqui como âncora e como tenho algumas questões também para fazer para vocês e vou levantar outras questões do público, ok? Muito obrigado para vocês, para aqueles que estão assistindo e muito obrigado para aqueles que assistirão, que eu sei que tem vários. Bom, maravilha. Primeiramente, boa tarde e também bom dia, boa noite para quem vai assistir e ouvir depois. Como o professor Javier falou, a gente tem algumas comemorações aí para fazer, mas são comemorações no sentido de consolidar, né, esse trabalho que a gente vem fazendo aqui, né? O professor Diego Pautasso, né, que hoje ele está nos brindando com a sua presença, né? E na verdade não dá nem para falar mais isso, né? Porque ele já é um membro quase permanente aqui das lives, né? Mas é uma das pessoas que fez parte, né, e faz parte dessa longa caminhada que a gente vem fazendo de falar sobre China, né, dentro do contexto do Centro de Estudos Globais de China, e com a pós em China Contemporânea, dentro da PUC Minas, uma pós que é virtual, online, mas simultânea, e que reúne as melhores cabeças e pessoas que conseguem e estudam, né, conseguem falar sobre China muito bem, conseguem pesquisar sobre China muito bem, e sabem, né, do que estão fazendo, do que estão falando. E é uma honra e um orgulho fazer parte disso, já com a quarta turma, né? Quarta turma, que, como sempre, tenho certeza vai vir com pessoas interessantíssimas, né? E estudantes muito motivados, né? Como todas as outras, né? E isso que faz uma pós, ainda mais uma pós lato sensu, valer a pena. Que são as pessoas que estão lá. A gente aprende muito, né? Eu tenho certeza que o Javier e o Pautasso também, mas a gente aprende muito com eles, né? Apesar de nós termos a pesquisa em China e a gente conhecer um pouco mais, mas a gente aprende demais, a network ali das pessoas e a bagagem que elas trazem constrói um ambiente muito bom, né? Então é muito bom a gente estar comemorando essa nova turma. E também é bem legal a gente poder divulgar aí tanto as nossas mídias, né? Que a gente tem um perfil no Instagram, podem acessar lá, a gente está cada vez mais postando coisas. Tanto o perfil do professor Javier também, que divulga bastante coisa e fala bastante sobre China. E as nossas conversas, nossas lives que estão sim em formato de podcast, estão lá no Spotify, para quem puder e quiser ouvir, na fila do banco, fazendo exercício físico, em qualquer lugar. Então é bem interessante, é uma alternativa para quem não pode estar aqui na live no momento que a gente está fazendo, apesar de que a nossa audiência tem crescido bastante, isso é motivo de muito orgulho para a gente. Mas é isso, assim, sem mais delongas, né? Acho que o objetivo hoje é a gente falar sobre o que a China passou economicamente, né? E falando da China, a gente está falando automaticamente do mundo todo, né? A China é um reflexo do mundo, da mesma forma que o mundo e o desempenho econômico do mundo são um reflexo da China. Então é uma relação mútua que a gente não pode excluir nada. A gente tem que olhar para a totalidade do que está acontecendo. E hoje eu venho trazer aqui a questão do desempenho econômico da China e alguns dados para a gente discutir sobre os rumos, né, dessa economia tão pujante e fazendo a conexão com as duas sessões, com a questão institucional e os projetamentos, né, ou a visão da China em relação ao futuro que ela quer ter nesse mundo que é um mundo em transformação, sem dúvida nenhuma. A gente nunca pode esquecer disso. Eu vou, sem mais delongas aqui, projetar alguns slides que eu preparei para a gente discutir, né? E aqui todo mundo consegue ver bem, né? A gente precisa, né? A fonte dos dados eu posso deixar depois, mas eu peguei tanto do National Bureau of Statistics da China, quanto do SEBRE, que é uma instituição que lida com a questão imobiliária. Por que eu trouxe os dados de lá e por que eu vou falar sobre isso, né?
porque a China ela vive sempre uma forte onda especulativa em relação ao eminente colapso. Sempre se fala que a China vai quebrar, sempre se fala que ela está à beira de ruir, né? E se fala isso simplesmente olhando ou dados focais, né, como o desempenho do setor imobiliário, ou notícias, né, notícias como o caso da Evergrande, né, que foi uma grande incorporadora da China, que ela está em liquidação nesse momento, pelo menos as operações dela externas estão em liquidação. E o Garden Group também, enfim, tem outra, a Caixa, né, tem várias aqui que a gente pode listar, e elas fazem parte, sim, de um setor que teve uma forte queda nos últimos meses e anos, né, mas isso não representa a China como um todo, apesar de ser um setor muito importante, foi muito importante para o crescimento da China por diversos anos. Porém, a China não se limita a isso, né? Então a gente vai trazer aqui, né, esse comparativo, aí para quem não está vendo, né, a gente está projetando um gráfico que é o gráfico de PIB, crescimento do PIB, que compara a China com o resto do mundo, ou o PIB global e o PIB da China. A China vem crescendo a uma média aí que supera, né, os 9% ao ano, até o ano de 2019, mais ou menos, e depois ela vai decrescendo, né, a taxa de crescimento do seu PIB. Né, e projeta-se, né, nesse gráfico está colocado aqui, que vai ser entre 4,2% e 4% os próximos anos de crescimento da China, frente ao mundo, que vai crescer na casa dos 2,6%, 2,8%, 2,9% até 2027. E aqui eu já faço a primeira colocação. Eu acho pouco improvável, né? Se a gente, ou pelo menos assim, eu vou reformular. Se a gente tirar Rússia, Índia e Paquistão e alguns países específicos, essa taxa de crescimento ela decai bastante, pelo menos a metade. Se a gente considerar, por outro lado, só os países desenvolvidos, a gente pode estar visualizando uma taxa de 1,5% de crescimento no máximo. Tá? Então, a China vai crescer na casa dos 4%, por diversos motivos que a gente vai abordar aqui na live hoje, né, e tem a ver com as mudanças que ela está sofrendo, tanto de questão tecnológica quanto demográficas, né, enfim, tem uma série de questões, mas o mundo ele vai crescer muito menos. Né? E aqui eu até trago um dado que a gente estava informalmente hoje discutindo, né, que o outro coordenador aqui da pós, o Samuel Spellman, comentou que o PNB da China ele está maior do que o PIB. Né? O PIB foi 5,2, o PNB foi 5,6. Né? A gente chegou a uma conclusão ali conversando, né, que isso se deve muito aos investimentos chineses, ou às empresas operando fora da China, que tiveram um resultado bom, né, e sem contar investimentos. Né, mas isso é, né, uma hipótese, né, de que essas empresas chinesas, esses investimentos chineses estejam performando muito bem e que elevaram o PIB da China a um PNB, na verdade, né, de 5,6%. Lembrando, né, que o PNB ele soma o saldo líquido de remessas, né, ou de movimentações do exterior, né, ou seja, se conta o que é remetido de lucro de fora para dentro. Né? Então isso é um dado interessante, né, para a gente pensar e observar que o PIB da China ele está mudando de composição também. A gente está vendo uma mudança não só quantitativa em termos de crescimento por percentual, mas qualitativa, né, em frente ao que a China se propôs em relação ao seu crescimento econômico, a qualidade, a questões tecnológicas que ela investe muito pesadamente, ao aumento do nível de renda médio na China, que isso impacta bastante, né, entre outras questões. Aqui, ó, nesse outro slide eu trago, né, uma movimentação interessante, né, dos últimos 4 anos, que é da taxa básica de juros da China. A China tem essa taxa e mais algumas outras que vão guiar a emissão de títulos públicos. Né? Essa é a Loan Prime Rate, ela vem caindo, né, e está na casa dos 4%, né, 4%, né, se a gente olhar para as taxas de 5 anos e menos de 3,5% nas taxas de curto prazo. O que isso quer dizer? A China vem crescentemente expandindo a sua base monetária, ela vem, isso, né, ela faz em ciclos, né, tem momentos em que ela faz menos, em que ela faz mais, só que isso impacta diretamente no setor que vai utilizar crédito de longo prazo, ou seja, o setor imobiliário, entre outros, né? Desenvolvimento em tecnologia, desenvolvimento capital de risco, tudo isso é impactado por esse tipo de taxa de juros. Então ela vem crescendo, né, a expansão da sua base monetária. Isso não acarreta em inflação para a China, né? A China não tem um perigo inflacionário, ao contrário do resto do mundo, por diversos motivos, e acontece um fenômeno muito interessante. Eu não trouxe o dado disso, mas isso estava no Wall Street Journal, quem quiser pesquisar pode olhar, que a China, por mais que tenha tido, né, um decrescimento nos seus principais índices de mercado de capitais, ela é muito procurada por investidores internacionais.
esse ano, no ano de 2023, no caso, né? E esse ano também em 2024. Por quê? Todo mundo sabe que a China ela pode estar passando por um decrescimento das suas taxas de crescimento, mas ela não vai simplesmente parar de crescer. Ela não vai simplesmente parar de gerar valor no sentido de valorização do capital que ela tem. E o capitalista ele sabe disso, né? Quem é enganado, quem consome diretamente os veículos de informação sobre economia e acredita naquilo de maneira fiel, sem um questionamento crítico. Mas o capitalista ele tem o dinheiro dele em risco e ele não gosta de errar, certo? Então, a gente pode ver movimentações no sentido de perda de valor no mercado acionário por parte da China, mas a gente não vai observar uma saída de capital que vá, por exemplo, botar uma pressão na taxa de câmbio chinesa. Não vai acontecer isso. Né? E aqui para o próximo, né, ele ficou meio ruim, mas esse aqui é o PMI. Né? O PMI ele é uma das questões que mais preocupam a análise econômica, porque ele reflete a produção industrial. A produção industrial chinesa ela vem sim combalida, né? Isso nos últimos 12 meses principalmente. E só para vocês terem uma ideia, o PMI ele funciona na base do ponto dos 50%. Tá? Então, se está em 50%, não há mudanças na produção industrial. Né? Se há um aumento da produção industrial, há um aumento da taxa acima dos 50%. E se há uma taxa abaixo dos 50%, ou seja, como está agora em 49,1%, há uma desaceleração da produção industrial. Então a gente vê isso está acontecendo, né? Mas na minha análise isso é um momento de transição. Momento de transição porque existe, né, um capital que foi investido nos últimos anos, principalmente no setor de tecnologia, que ele tem um tempo de maturação. E ele vai maturar, inevitavelmente. E também há a grande chance, né, a hipótese que eu trabalho, é que haja uma invasão cada vez maior de capitais do mundo para a China, e justamente para trabalhar nesses setores de alta tecnologia. Uma mudança do perfil do investimento externo direto em relação à China. Então, esse é um ponto, né, ele pode ser preocupante no sentido que existe sim a chance mínima, né, da indústria sofrer mais do que está sofrendo agora, mas eu acho que a grande chance mesmo é de uma recuperação nos próximos meses. Porém, é claro, vale a gente destacar uma coisa, né? A indústria na China, ela também representa o que está acontecendo no mundo. Né? Se o mundo vai mal, se o mundo tem baixas perspectivas de crescimento, também isso vai acontecer com a produção industrial da China. E aqui a gente tem o índice de preço ao consumidor, né? Que a China ela tem uma queda no último ano, né? O ano a ano, e um leve crescimento agora, né? E isso daqui eu acho que é um dado que pelo menos a mim, ele vai informar que tem uma possibilidade de retomada justamente daquele índice de crescimento industrial. E a gente pode estar vendo, então, essa retomada já acontecendo nos próximos meses agora. Né? Eu vou parar aqui que não tem mais slide. Né? Tem mais um. Só para fechar, então, né? Quando a gente fala do setor imobiliário na China, é sempre esse alvo de preocupação e de uma série de questionamentos, às vezes, que não fazem muito sentido, né? O que vai acontecer aqui, né? Esse relatório ele deixa muito claro, né? Aqui a gente tem a demanda e a oferta no setor imobiliário, e que a gente vê agora justamente é isso. Uma queda em relação aos períodos anteriores, né? A gente vê aqui nas coluninhas a oferta, né? E na linha a gente vê a demanda, né? Ou a vacância dos imóveis, né? Tem uma tendência de queda agora, mas da minha visão isso é um ajuste nesse momento, justamente porque a taxa de crescimento ela caiu, né? E o mundo também tem uma reversão agora que acontece porque também vai baixar de crescimento. Isso tende a mudar em relação à taxa de crescimento, porém, nesse momento acontece um ajuste nesse setor. Não obstante, né, a gente tem que levar em consideração o que os próprios oficiais e ministros da China, principalmente na área de construção civil, falam em relação essas grandes construtoras do setor imobiliário. Elas vão quebrar algumas delas. Eles vão deixar quebrar. E eles vão aplicar a eficiência. Ou seja, as que tiverem com condições, as que tiverem com capacidade de continuar operando e operando bem, elas vão operar. As que estão com muitos empréstimos externos, aquelas que estão operando com alavancagem, elas vão, e se tiverem, claro, no perigo de quebrar, eles vão deixar quebrar. Não vão dar dinheiro para que seja consumido por essas megacorporações.
Eles vão investir nas que estão dando certo e estão entendendo, né, o momento que vive o setor imobiliário, que é realmente de ajuste de oferta e demanda, dessa acomodação do crescimento econômico que precisa ser feita. E dessa forma a gente ainda vai ver, aposto, né, que nos próximos anos um setor mais modesto, mas com perspectivas de crescimento. E que é importante, né, vou parar agora sim de transmitir, para destacar a seguinte questão, né, a gente está vendo que existem, né, nesse momento, sinais de que a economia, no olhar de alguns analistas, tem uma possibilidade de decrescimento, que ela encontra desafios, mas pelo que a gente vê dos dados, né, não é nada, primeiro, diferente do resto do mundo, e se a gente puder destacar as diferenças, elas são de mostrar as perspectivas que a China tem de crescimento, diminuindo o gap tecnológico com outros países, encontrando novos mercados e as empresas operando melhor em outras praças, justamente por causa da Belt and Road Initiative e uma série de coisas, né? E principalmente a institucionalidade. A China é sensível e são sensíveis a essas mudanças os formuladores de política, porque como a gente vai discutir agora aqui, as duas sessões elas vão mostrar isso, né? Elas vão mostrar o pronunciamento também das autoridades chinesas em relação às perspectivas de crescimento, ao que aconteceu em 2023, são muito honestos em relação a isso, né? Queria até passar a palavra, então, acho que para o Javier, para ele fazer aqui a condução, né, da nossa discussão. Bruno, muito obrigado pela apresentação do panorama. Eu já vi gráficos em relação à queda dos investimentos, logicamente, na área de real estate, de imobiliários, e exatamente os investimentos na área de infraestrutura foram subindo de uma maneira alarmante nos últimos tempos, focados em indústrias verdes, novas tecnologias, né? Eu acho que aí há uma inversão, né? Um foco maior nessas novas indústrias e menos na questão imobiliária, não porque não continua a ser um desafio, mas porque há uma grande, como você falou, pelo visto há uma grande reestruturação. As notícias que chegam aqui é que o governo de Beijing disse que aos investidores imobiliários, que são setores capitalistas dentro de China, que estão em problemas, aqueles que estão em problemas devem ir à falência. A falência, e que o bailout vai ser ajuda, salvatagem, né? Vai ser para as pessoas que precisam nos lares, né? Não vai ser a primeira vez que o presidente Xi Jinping fale que as casas são para morar e não para especular. Isso já é política de Estado. De qualquer maneira, esse é um panorama de reestruturação. Ainda não tenho informação fidedigna para saber se vai ser 3 grandes corporações estatais que vão regular esse mercado daqui a futuro. Eu acho que é um processo que está acontecendo. Em relação a esse panorama, eu queria ouvir o professor Diego, porque, em primeiro lugar, explicar um pouquinho o que são as duas sessões. Em segundo lugar, como esses 2 órgãos que se reúnem uma vez ao ano lidaram com esse problema e qual foi a fala, são 3 questões, qual foi a fala do premier, aquele responsável pela economia, né, na China, Li Qiang, na sua fala, que elementos apontou para lidar com essa problemática. Muito obrigado. Pessoal, primeiro, agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de estar conversando aqui com vocês, é sempre uma enorme satisfação com esses 2 colegas aí brilhantes e desse grupo do qual eu fico honrado em participar da pós. Bom, primeiro, sobre as 2 sessões. Por vezes, ela é apresentada no Ocidente como um simples ato protocolar de carimbo das intenções do birô político do Partido Comunista. Isso é falso, é caricato e é uma certa negligência e uma má vontade em compreender a institucionalidade e o funcionamento da dinâmica institucional e política da China como um todo. Na verdade, as 2 sessões representam a culminância de um amplo processo de consulta
de absorção das demandas, das críticas, né? Em vários níveis de aldeia, distrital, né? Municipal, distrital, até chegar no nível nacional. E essa culminância, esse evento, que é o maior evento político da China, né, é justamente para discutir o passado recente, a trajetória recente, fazer um balanço dos principais acontecimentos e, ao mesmo tempo, sinalizar os desafios e o que o país precisará enfrentar. E, mais uma vez, aí, como o Javier citou, o relatório do primeiro-ministro, que faz essa abertura e que faz esse balanço e sinaliza os desafios, ele é uma clara, digamos assim, amostra do realismo com o qual as elites chinesas encaram o desenvolvimento do país, né? Ou seja, de maneira nenhuma ele é oficioso, de maneira nenhuma ele é meramente jogar confete sobre o processo de desenvolvimento ou de ocultar os problemas reais que existem, e é importante, né, em todos os processos de desenvolvimento hoje e sempre, não é exclusividade da China. Né? Então aponta com clareza o crescimento de mais de 5%, que o Bruno já destacou, que, diga-se passagem, é um montante substantivo, e a possibilidade, a previsão de crescimento de mais 5% no ano que vem. Aqui cabe um primeiro comentário, né? Tudo que diz respeito à China é sempre pintado como uma sombra, né, de uma lagartixa na parede, né? Vira um dragão de Komodo, um negócio gigantesco. Então, a transição demográfica que está ocorrendo em todos os países do mundo, que já é um processo bastante avançado no Ocidente, na China, cujo percentual de idosos ainda é bem menor em relação aos países ocidentais, é sinal iminente do colapso. Né? Problemas imobiliários, crises imobiliárias que nos Estados Unidos foram gravíssimas, na China seria sinal de uma crise e de uma destruição completa da trajetória do país. E agora a questão econômica, né? O país cresceu 5 e pouco, vai crescer 5%, mas a situação da China está prestes a colapsar. E essa máquina midiática é tão forte que a gente, por vezes, é forçado ou tende até a acreditar de maneira mais robusta nisso. Como o Bruno bem colocou, há sinais, há desafios. Como o Javier também pontuou, a China inequivocamente está mudando de um crescimento quantitativo para um qualitativo. Estão mudando os setores da economia, está ocorrendo um redirecionamento dos investimentos. E, claro, isso combinado com crise internacional, com saída de pandemia, né, com tudo mais, gera necessárias novas acomodações. Isso me parece evidente. A China está avançando em novas fronteiras tecnológicas. Né? Como o Bruno também disse, o investimento ele tem um tempo de maturação longo. Né? A China fez grandes investimentos, por exemplo, no setor de automóveis elétricos, já produz 60% dos automóveis elétricos do mundo, né? Mas há uma transição no modelo de mobilidade e a China está buscando esses espaços. Né? E aqui eu queria pontuar também mais uma coisa, né? De uma maneira geral, não é raro que as análises econômicas fiquem restritas a alguns indicadores clássicos ou de PIB, ou de PIB per capita, etc. E, por vezes, a gente não vai numa camada tanto histórica, tendencial, né, quanto em elementos que transcendem esses primeiros números, assim, acerca do dinamismo de uma civilização, de uma sociedade, de uma economia, e para onde essas tendências apontam. Tem um capítulo recente que eu li da Mariana Mazzucato no livro O Valor de Tudo, em que ela, por exemplo, aponta que muitas vezes o setor financeiro, né, produz um crescimento de PIB, mas que no fundo, em termos de crescimento de riqueza, você não tem um crescimento de riqueza. E a gente sabe que uma das características das economias do Ocidente é uma enorme financeirização. Por isso que às vezes a gente olha, cresceu 2, 3, mas quando circula pelos Estados Unidos e vê as imagens,
meio que parece que aqueles números não estão batendo com outras coisas. Às vezes, o mesmo país que cresceu 2, 3, a gente vê dinamismo, a gente vê obras, a gente vê gruas, a gente vê transformações, a gente vê vitalidade. Esses elementos, né? A Mariana Mazzucato dá um exemplo que é muito interessante, né? Se você contratar uma empresa privada para despoluir um rio que você poluiu, isso gera PIB. Se você não poluir esse rio e não tiver a contratação dessa empresa, isso não gera PIB. E os dois possuem um rio limpo, né? Se eu costurar a minha calça em casa, não gera PIB, né? Mas se eu levar na vizinha para fazer a mesma costura, gera PIB. Então, pode parecer um exemplo um pouco simplório, mas quando você compara os elementos informais de uma economia periférica com uma economia central, né, cuja mercadificação é maior, quando você compara dados de um país socialista, que muitas coisas são públicas, com países capitalistas, gera, de fato, turva um pouco, e é preciso ir além um pouco dos números, que são elementos, obviamente, importantes, e que o Bruno pontuou muito bem, inclusive fez essa reflexão, mostrando que existem coisas por detrás desses indicadores. Então, eu gostaria, para não me estender demais, né, destacar que está muito claro no relatório do primeiro-ministro os desafios demográficos, os desafios do crescimento econômico, a necessidade de estender direitos sociais, reduzir desigualdades, combater o desemprego, melhorar a assistência aos jovens recém-formados. Ou seja, há um nível de detalhamento dos problemas do país, ao mesmo tempo das conquistas. Chega a mencionar a questão do avião C-919, que é uma conquista, eles percebem isso como um grande avanço, entrar ou furar um duopólio que é secular. Então, essas coisas a gente vê, e importante, né? Porque se trata realmente de um período, as 2 sessões, em que o país para discutir, para olhar, para ouvir, para ver o balanço, e quando a gente olha um pouco para as nossas democracias, para o nível de debate, né? Para as figuras públicas que ocupam cargos chaves, como aconteceu agora recentemente na nossa Comissão de Educação em Brasília, realmente, no mínimo, de se questionar sobre a vitalidade das instituições e sobre a vitalidade das trajetórias socioeconômicas lá e cá. Beleza, Diego. Eu queria aprofundar um pouquinho mais na questão institucional, né? Porque nós vimos que os delegados são eleitos como, né? Qual é a estrutura disso, né? Que eu saiba, tem uma espécie de pirâmide, né? De escolhas que chegam aí ao delegado. O delegado trabalha nas bases, né? Então, tem muitas diferenças em relação ao nosso sistema de representação entre representante e representado. Outro tipo de institucionalização, né? Nós vivemos diferentes tipos de democracias liberais, uma grave crise entre representante e representado, né? Então, eu falo isso com os alunos sistematicamente. Se absolutiza um termo democracia no qual qualquer medida para modificar o status quo do representante ou representado é um problema, né? Ou quase. Então, o que acontece? Esse dilema é explorado unicamente por uma força política que vem da extrema-direita, etc., para não mudar nada, né? Mas as forças progressistas mantêm a ideia de que as coisas e que as formas de representação existentes são as únicas absolutas, embora observamos isso, que o grau de legitimidade que o governo chinês tem, embora não é um mercado político, porque existem outros partidos políticos que não agem como oposição, porque estão liderados por um partido, que é o Partido Comunista da China. Ele tem um grau de legitimidade muito maior que os dos nossos países, alguns do sul global ou das democracias ditas liberais, né, em crise. Então, aquela democracia que eles têm, que para eles funciona,
ele está lidando com certos problemas e necessidades das bases que estão sendo equacionadas. Essa é a minha visão, né, da situação. Eu não vou qualificar quem é mais ou menos democrático, como a democracia funciona. Então, eles são avaliados, as bases revogam os delegados, se o delegado não é satisfatório. O delegado não é uma profissão no sentido ocidental, eles não recebem salários, eles trabalham na sua profissão, eles são eleitos porque uma pessoa destacada na medicina, tem um delegado que é cego. Eu vi várias histórias de delegados muito interessantes, delegadas, de uma mulher que trabalha no mundo agrícola, que também mostrou e ela participou na Assembleia Popular Nacional. E, por outro lado, tem a outra Assembleia, né? Que é a consultiva, né? Conselho Consultivo, que, e me corrige Diego, é anterior à Revolução de 49. A Assembleia Consultiva existia antes. Ela permanece, ela representa diferentes etnias, outros 8 partidos políticos que convivem com o partido, e figuras destacadas, né? Como colocar o Yao Ming, o grande jogador de basquete na NBA, uma figura, uma ponte diplomática de esporte entre Estados Unidos e a China, que não é membro do Partido Comunista, mas ele é um delegado, né? Para colocar um nome, né? Alguns eu não conheço e são conhecidos na China, né? E é decorativo, afinal, essa é a grande pergunta, é decorativo? Eles dão ok às decisões que já foram implementadas, né? Que eu saiba, essa Assembleia, essa é a segunda plenária da 14ª Assembleia, né? Ela aprovou, em outras plenárias, essas 2 sessões, aprovaram o Código Civil da China, que é de uma data, acho que tem 3 anos, né? 2 anos, 3. Antigamente não tinha Código Civil, né? Ele foi aprovado pelas assembleias, né? E a questão econômica, né? Como se deu Li Qiang, alguns falam que ele não deu coletiva, né? O premier. A mídia ocidental apresentou isso como se fosse que Xi Jinping não quer perder o papel de protagonista. Embora Wang Yi deu uma coletiva muito interessante sobre a política externa da China nessa época que vem agora, né? Então, eu queria perguntar para vocês essa questão mais técnica, né? Se é decorativa, se não é, né? Essa 2 sessões. Sempre acontece em março. A única sessão foi depois do Ano Novo Chinês. A única sessão foi da pandemia, que foi em maio, se mal não lembro, né? Essas 2 sessões, tá? Então, eu queria, não sei, pode falar quem quiser, né? Pode começar Diego e depois Bruno pode fazer um panorama se é realista a meta de 5% do crescimento para esse ano. Né? A Assembleia são dois grandes organismos, né? A Assembleia, como o Javier disse, é formada pelos legisladores, pelos deputados, que tem toda uma cadeia piramidal, hierárquica, que começa lá na aldeia, nos quais esses delegados vão assumindo e galgando posições até o nível nacional, e, como diz, há uma relação bastante estreita entre base e representante. No caso do Conselho Consultivo, eles não legislam, mas, como o nome diz, é uma grande caixa de reverberamento das demandas, das insatisfações, das críticas. Chegam centenas de milhares de inputs por via digital, por via presencial, através dos seus representantes, né? E essas demandas, essas queixas, elas obviamente são tratadas. Uma questão fundamental é o seguinte: é impossível um partido que governa uma população de 7 vezes a população brasileira, em processo constante de transformação, ter um mínimo de sintonia com esse processo, se você não tiver uma institucionalidade, uma organização política
né, espalhada por todo o território, capaz de captar lá na ponta quais são as demandas. Então, a legitimidade do Partido Comunista está relacionada com o desempenho. Só que o desempenho está relacionado com a capacidade, né, de absorver e de absorver as demandas e de tomar decisões que sejam eficazes e que convirjam com as expectativas. E como é que você sabe quais são as expectativas? Criando mecanismos consultivos. Eu lembro da época lá do conselhão do presidente Lula, né, que foi uma ideia muito engenhosa, porque você, sei lá, no setor da saúde, tem uma grande conferência da saúde, você discute quais são as demandas de médicos, enfermeiros, auxiliares. E quando você formula uma política para aquilo, aquela política ela vai ser implementada com eficiência e ela não vai ter nível de resistência, porque ela é fruto daquela demanda, daquele debate, daquela discussão. E o Conselho Consultivo ele funciona, portanto, como uma gigantesca caixa de reverberação. E é isso que produz legitimidade, eficácia na tomada de decisão e a sintonia entre as políticas públicas e as necessidades do país. Seria impossível que um birô político formado por meia dúzia de pessoas engenhosas fosse capaz de captar as demandas e os desafios em todo o canto do país e pudesse governar com legitimidade. Isso é uma tremenda de uma ilusão. E eu queria fazer uma relação disso com o que o Javier mencionou, que me parece muito importante. O fato é que a gente vive uma crise da democracia no Ocidente gravíssima, basta olhar, por exemplo, o grau de legitimidade dos chefes de Estado, basta olhar a insatisfação da população, basta olhar a falta de coesão social das elites e da sociedade, o espiral de xenofobia, e uma série de outras questões, e, sobretudo, a emergência de líderes que são outsiders, ou que são figuras, às vezes, até, aí sim, completamente caricatas ou despreparadas. Eu acho que tem um elemento fundamental aí que a ciência política tradicional e os liberais não gostam de tocar, que é o fato de uma captura gigantesca, né, da democracia liberal pela plutocracia, pelo poder do dinheiro, né, que faz com que essas elites estejam movidas a esse financiamento e que isso faça diminuir a representatividade dessa elite, a sintonia dela, dos interesses, da audiência, com seus representados. Eu costumo dizer uma coisa que talvez nem sempre, e que tem que ser dita, embora possa parecer óbvio, né, que durante a primeira parte, primeiro momento do liberalismo, que não havia o sufrágio, o voto era censitário. O que quer dizer? Apenas o topo da elite votava, baseada no patrimônio, na riqueza e numa escolaridade muito restrita. A partir do momento que aumenta o sufrágio, na verdade não acaba o voto censitário, é que o voto censitário, ou seja, o poder do dinheiro, se desloca, né, do poder de votar dos que tinham dinheiro para o poder de definir o resultado das eleições pelos que têm dinheiro. Ou seja, agora todo mundo vota, mas o poder de definir quem ganha continua sendo do dinheiro. Por quê? Porque o custo das eleições se tornam cada vez mais gigantescos para escolher um representante. E eu fiz essa volta aqui pela dinâmica das democracias liberais, de suas crises, para entender um pouco mais por que essa representatividade é um pouco mais orgânica, porque essa representatividade tem tido maior sintonia com os desafios do país, e inclusive porque essa representatividade política tem conseguido, por exemplo, quando uma crise aguda como do setor imobiliário estoura, né, atender a maioria e não salvar, digamos assim, os bancos e os empreiteiros, como ocorreu no Ocidente. Isso é um fator explicativo das trajetórias absolutamente distintas, das saídas distintas das respectivas crises imobiliárias dos Estados Unidos e da China. Isso é inequívoco. Fazer o inverso que aconteceu em 2008, né? Isso que você quer falar. Nos Estados Unidos, sobretudo, também, em partes da Europa também, né? O respingo disso chegou à Europa. Grécia. E salvar bancos primeiro, né? E Estados Unidos não se recupera dessa crise, né? Isso se observa na situação social.
Não, esse é o dilema, porque eu acho que a novidade ou a inovação institucional da China, que eles falam vale para eles mesmos, não querem que ninguém copie, mas sim se pode aprender, e aprender não é necessariamente sinônimo de copiar, né? Em formas novedosas de melhorar a relação representante-representado nos nossos países, né? Isso é fundamental, as demandas dos grupos para melhorar a vida das pessoas, né? Então, essas pessoas depois têm uma relação muito distante com seus representantes, né? Viu, Javier? Só um parênteses aí, tem a brincadeira que eu gosto de fazer, às vezes, em sala de aula, em relação, então, às vezes estão enchendo a boca para falar de democracia, pergunta, diz aí qual foi o deputado federal, deputado estadual e senador que tu votou. Aí, uma grande parte já dá uma gaguejada. Aí eu pergunto, agora tu sabe o teu, então me diz assim, me diz um projeto de lei dele aí que ele está encaminhando lá. Me diz como ele votou nessa última votação importante que teve aí em relação a qualquer assunto. Não. Isso não estou falando de pessoas letradas, de pessoas da área de humanidades, pessoas que, em tese, já têm uma certa aproximação com o mundo da política, né? Ou seja, se a gente tiver um pouquinho de capacidade de se olhar no espelho, a gente vai ver que a coisa não está funcionando tão bem quanto a gente acha, que a gente tem capacidade de apontar assim, né? Exatamente. E eu acho que depois surgem essas figuras de extrema-direita sabendo e apontando o problema. Eu acho que apontam o problema. Exatamente. Isso não funciona. Não querem mudar, não querem mais democracia. Apontam o problema para agir de outra maneira para atender os mesmos interesses. É um transformismo de direita. Mas o ponto que nós observamos, no caso específico da China, que não é uma maravilha, não é um modelo universal. Nós estamos aqui para compreender o processo. É uma instituição que mistura democracia direta nas bases, uma coisa meio misturada no intermédio e uma meritocracia na pirâmide, na parte. E meritocracia não é um invento de ontem. A ideia meritocrática da China vem de uma sociedade que tem concurso público para mandarim há mais de 2000 anos. Uma coisa interessante, né, Javier, que eu sempre também chamo a atenção, se tem um trabalho, por exemplo, de pegar lá o currículo e a trajetória do Biro Político da China, do Comitê Central, você não vai encontrar um apresentador de talk show que, por acaso, foi alçado àquela condição. Né? O Zelensky. Você não vai encontrar um palhaço, você não vai encontrar um youtuber, você não vai encontrar pessoas que não tenham trajetórias sociais muito importantes, que tenham uma experiência de gestão, que fossem testados e experimentados. Isso é uma coisa muito importante. Né? Isso é verdade. Isso é uma grande diferença da tradição, e aí é a tradição chinesa nesse sentido. Né? E a população sabe que a pessoa tem que estar imbuída do assunto. Por isso, o delegado, geralmente os depoimentos que eu vi, que queria também compartilhar com vocês, o delegado, ou a delegada, nesse caso, muito interessante porque ela trabalha no campo, no mundo rural com as pessoas, né? E ela é eleita porque é a liderança natural do lugar, porque acham que ela é confiável, e o mandato pode ser revogável. Ela volta das suas sessões prestando contas do que aconteceu. Tá? E em que medida se melhora a vida desse setor, assim como outros, ok? Então, essa relação está fluindo entre absorção de demanda social de uma sociedade que é muito rigorosa, onde mais greves tem no mundo, não pela população, em proporção também. Né? Uma sociedade muito ativa nesse sentido. Tem vários casos para contar que não viria agora, porque não ao caso, porque temos pouco tempo. Mas eu queria ouvir o Bruno em relação a essas projeções, se são realistas ou não. Ele colocou uma projeção de crescimento de 4,6%. O governo falou que pode ser 5%. Bom, está muito perto, né? Mas a ideia, você me corrige, o que eu escutei é que a ideia da China não é o quanto crescimento vai ser em quantidade, e sim em qualidade de crescimento. O que tem de verdade isso, Bruno?
Olha, eu acho que o rumo da discussão ficou muito interessante quando a gente fala de institucionalidade, né? Antes de entrar nisso aí, que é importante também, né? Mas para falar do número, né? Tem muita coisa, né, por detrás disso, né? E taxa de crescimento, como o Pautasso e você mesmo, Javier, falaram, né? São números que eles são indicativos e se você se fiar muito por eles, eles podem ser enganosos. Porque você precisa entrar na economia e entender o que está acontecendo dentro dela. Crescer, e o exemplo disso é muito perto, né? Depois da Covid, todas as economias caíram muito, né? 5, 6, 7, 10%. E no ano seguinte estavam crescendo a taxas muito parecidas com essas, né? Só que positivas. Porque é uma maquiagem estatística, isso pode acontecer, né? Não estou dizendo que é sempre, nem todas que vão se usar desse expediente, mas a gente tem que ter um olhar crítico em relação a isso. A China é como está apontado por você, Javier. Existe a preocupação de crescer de maneira que, por exemplo, a desigualdade econômica diminua, né? Já vem diminuindo há bastante tempo. A gente olha o índice de Gini, ele vem caindo, e isso vai se refletir em outros indicadores também, né? Não só nesse, mas em outros, né? Não só de concentração de renda, mas em qualidade de educação, e daí já para parte de economia, com mais patentes, mais inovação, setores que vão diminuir o gap que existe ainda hoje, né? Dos setores de semicondutores da China com os Estados Unidos e alguns países da Europa. Isso vem diminuindo uma velocidade muito grande, porque no final das contas é isso que importa, né? E isso tem relação não só com eficiência econômica, mas com a questão estratégica. Eu acho que a questão militar está muito atrelada a isso, né? E ter um mínimo de condições de infraestrutura militar faz com que o país tenha possibilidade de se proteger contra uma ameaça externa, né? No mundo como está hoje, que tudo é automatizado, tudo necessita de um volume de dados, isso é uma coisa relevante. Bruno, em relação me permite claro. Bem curto em relação a isso, para ilustrar essa relação entre o número e o conteúdo das coisas. O que tem acontecido muito nas economias neoliberais as empresas não são mais de proprietários, passam a ser de fundos. Aí o que acontece? Esses fundos precisam mostrar a valorização dos ativos e rentabilidade. Aí eles estrangulam os investimentos, eles arrocham os salários, eles diminuem P&D. Aí o que acontece quando você estrangula lá embaixo? Você aumenta, num primeiro momento, a lucratividade. Diz, veja, eu sou um grande gestor, olha os números que eu estou apresentando. Só que isso aí vai matar a empresa daqui 1 ano, 2 anos. Enquanto que o outro aqui pode estar investindo pesado em P&D, em qualificação dos seus profissionais, pagando cursos e adquirindo máquinas, aí você vai olhar meu balancete, talvez fique até no vermelho. Agora, eu estou preparando uma questão de médio e longo prazo, né? E, obviamente, como analista de relações internacionais, assim como de corporações, a questão não são 6 meses, nem 1 ano. A questão são como essas forças profundas estão projetando uma década, estão projetando 50 anos. E aí, mais uma característica de uma civilização milenar que não está pensando, que avalia os dados, obviamente, momentâneos, porque eles vão te dando um marcador, mas que estão sempre com um olho aqui e um olho lá na frente, né? Com certeza, eu acho que esse é o ponto todo, né? A gente olha só pela questão do número e da taxa de crescimento, a gente não consegue ver justamente esse tipo de relação. E com, por exemplo, esse caso a gente pode até ver que na Vale, a Vale no Brasil, né? Um dos acionistas principais, né, não é o maior, mas um dos principais que tem assento no conselho é a BlackRock. Né? Então, houve uma tentativa do governo agora, isso é recente, ontem, né? Anteontem, né? Do governo de ter alguma participação em relação a isso, né? E já houve um agito midiático gigantesco para falar que o governo estava sinalizando mal para o mercado e que, na verdade, não era assim. A Petrobras é a mesma coisa, né? Qualquer tipo de tentativa de mudança é totalmente tolhida porque existe uma pressão financeira muito grande. E o resultado final dessa relação que você colocou aí, de diminuir P&D e faz com que os salários diminuam, no final das contas, para aumentar a oferta de dividendo no mercado de ações. Né? Então, se perde tudo isso para fazer com que o ciclo, né, do capital gire dentro daquela bolha das finanças. Né? O resultado prático é esse. Né? A China vai por outro lado, né? E até, já que você colocou isso, não é culpa minha, eu vou puxar a brasa para o meu assado e falar da regulação que a China fez no ano passado em relação ao sistema financeiro. Constituiu um órgão, né, um conselho, para colocar digamos, a Conselho de Valor, a Comissão de Valores Imobiliários da China, que é a CSRC,
sob a tutela, né, de uma, como se fosse uma autarquia, não sei como é que se chamaria isso na China, né? Mas é o National Administration of Financial Regulation, que coloca o Banco Central da China e essas instituições de regulação sob o guarda-chuva dessa National Administration, que está totalmente ligado ao Conselho, State Council, né? E isso outros países não fazem, eles vão totalmente no sentido das finanças, né? Bruno, esse conselho é liderado pelo vice-premier, o segundo de Li Qiang. Agora, isso garante que haja, né, uma autonomia do governo na hora de fazer a política muito maior do que a captura que as democracias sofrem atualmente, né? E justamente por isso, esse motivo, eu acho que é muito factível a gente ver que essas previsões vão ser necessariamente reajustadas. Não sei o quanto que isso vai ser, porque, como eu falei no início, a China depende também do desempenho econômico mundial. Mas, se a nossa hipótese do início estiver certa, né, se essa discussão aí que a gente fez off, live, ir para algum lugar, a China pode estar aumentando o seu espaço econômico, né, como diria o Benjamin Cohen, né, o seu espaço autorizativo, para poder circular a sua moeda e suas mercadorias sem a dependência do dólar, né, com menor dependência do dólar, e com mais parceiros comerciais fora daquele eixo dos países desenvolvidos e dos países que acabam que estão no guarda-chuva dos países desenvolvidos e que querem autonomia própria, querem poder negociar com a China, com a Rússia, com o Paquistão, com qualquer país que eles queiram e que seja do interesse nacional deles, né? E isso é muito bom, né? Isso é bom para a China e é bom para esses países, né? Então, acho que isso vai mudar, tanto por esse perfil, né, essa geopolítica da China, tanto por causa dos efeitos da Belt and Road Initiative, mas porque a gente vê que há uma qualidade, né, tanto de mudanças institucionais na China, para prevenir problemas, né, financeiros, quanto esses investimentos em tecnologia que a China faz e que vão dar resultado. Eu só vou fazer um último apontamento que eu acho que é importante, né? Depois de 2015, a China promoveu, né, uma mudança muito grande no mercado que seria o wealth management, seria a gestão de patrimônio, né? Que esse mercado ele foi, em grande medida, um grande alavancador dessas empresas, essas grandes corporações do setor imobiliário, como a Caixa, como a Garden Group, como a Evergrande. Elas se aproveitaram muito disso, né, e chegaram até a falar naquela época, naquele tempo ali, que a China estava vivendo um processo de bolha especulativa tal qual foi de 2008 nos Estados Unidos, que era empréstimos de alto risco do setor imobiliário que teriam perigo de se extravasar por outros setores. Isso não é verdade na China. Tanto porque a China está de olho nessa regulação desde 2015, né? Agora esse processo em 2023 é um reflexo dessa mudança já de 8 anos, e tanto porque o setor financeiro na China não tem não está penetrado nos outros setores como nos Estados Unidos, como no Canadá, como na Inglaterra, não é da mesma forma. Então esse efeito extravasamento que vai, porque o setor imobiliário vai quebrar e vai botar todos os outros setores abaixo também. Não é verdade, não é automaticamente verdade. A China é diferente. Só um ponto aí, Bruno, concordando, talvez ajudando a ilustrar, né? Se a gente pega a BYD, né, aqui no Brasil, é uma empresa que está fazendo um investimento de 10 bilhões, 3 e pouco na fábrica lá na Bahia, mais um conjunto de outros investimentos. As vendas têm sido bastante impressionantes, a gente roda, a gente percebe isso. Né? Provavelmente com a inauguração da fábrica, isso vai ganhar um espaço muito maior, e tudo indica que ela e mais algumas empresas estarão liderando esse novo ciclo. A Ford, por seu tour, fechou sua fábrica, tu não acha mais concessionária, tu não vê mais os veículos rodando. Então, isso é um pequeno sinal de uma tendência. Agora, captar como, para além de um determinado número, como isso aponta para uma direção ou para outra, que é o elemento determinante que tu ilustrou muito bem no setor imobiliário. Se você pegar, decresceu X o setor imobiliário, logo dos Estados Unidos decresceu também X, vai dar o resultado igual. Sim, se nós, como diz o economista, né, mantendo todas as condições iguais, que não são iguais, né? O poder político é diferente, o sistema bancário é diferente, né, os mecanismos regulatórios são diferentes, né, a elite política pensa e age de maneira diferente. Esse é o ponto. Bruno, queria fazer uma consulta rapidinho para não perder o fio da meada aí. O seguinte, você mencionou dívida, e eu acho que houve menção a um problema
de relação de endividamento da China em relação ao PIB, que é um pouco maior, nem se compara aos Estados Unidos, né? Mas eu acho que houve aí um alerta das autoridades. Como você vê isso? Houve, inclusive o presidente Xi Jinping mencionou, o foco é as regulações para que províncias e regiões locais adquiram menos dívidas, né? Ou uma espécie aí de controle prematuro, talvez, né? De um excesso de endividamento. Eu acredito que isso tem muito a ver com o setor imobiliário, né? Esse endividamento ele é de um processo, né, de autonomia que algumas províncias se aproveitaram, né, para poder crescer os seus resultados, né? De certa forma, isso deu certo em algumas e outras nem tanto, e isso se reflete no setor que não vai bem, né? Agora, é um problema na medida em que se você tem uma relação dívida-PIB maior, isso vai, dentro da própria China, exigir um esforço maior para que ela consiga fazer as suas políticas públicas, né, e que essas políticas públicas se revertam em resultado, né? Claro, não estou falando por um viés aqui totalmente inflacionista, monetarista, não é isso, né? Mas o aumento da dívida tem impacto, sim, em diversos preços. Eu acho que eles querem evitar isso. Eu não vejo como uma preocupação tal qual seria no Brasil. O Brasil tem conta de capitais aberta, e isso daí muda o jogo, né? Depender do dólar e precisar de capital externo para fazer a balança de pagamentos fechar, a taxa de câmbio ficar mais ou menos normalizada, e daí porque isso vai afetar também importação e exportação. A China é um pouco diferente nesse sentido. Mas se eles veem como uma preocupação, é porque eles têm medo de certa forma, perder tanto a autonomia de fazer política pública, quanto essa macroeconômica em relação ao resto do mundo. Porque se a relação dívida-PIB aumenta, invariavelmente isso vai impactar nos juros e vai impactar em outras variáveis, né, macroeconômicas que a China não quer perder. Ela nunca quis perder a autonomia monetária. Ela topou perder a autonomia relativa, né, do câmbio algumas vezes. Ela também já relativizou o fluxo e a saída, o fluxo, né, de capitais dentro do seu domínio, né, tudo com muito controle, mas assim, relativizou em alguns momentos. Mas o direcionamento da política monetária ela nunca quis perder. E se eles veem isso, na minha hipótese, né, se eles veem isso como problema, eu acho que pode estar aí um dos motivos de ser um problema para eles. E de fato, eu acho que eles vão resolver. Eles têm que resolver, né? Porque pode ser um problema no futuro, mais aí a longo prazo, já que eles querem fazer e continuar fazendo investimentos ao redor do mundo, etc., que é uma certa forma, também puxa o endividamento para cima, né? Tem uma pergunta do público aqui, posso ler para vocês? Eu vou botar aqui para a gente. Bota aí. O Ricardo, só um parênteses aqui, o Ricardo Cotes foi o meu colega e amigo, né, de mestrado aqui na UFSC. Ele está, se eu não me engano, fazendo o doutorado dele fora. Se quiser botar aí, Ricardo, para a gente, onde você está fazendo, que eu acabei esquecendo, mas é um estudioso de China aí desde o mestrado e gosta muito do tema. Então, é o futuro das relações entre China e América Latina, né? Essa aproximação está ligada ao crescimento chinês continuar batendo suas metas. Não sei se quiser Bruno responder primeiro, depois eu tenho alguma colocação aí. Houve, no século XXI, quando começava o boom do comércio da China, né? Depois do ingresso na OMC, e um grande fluxo de investimentos em infraestrutura. Primeiro, em indústrias extrativas. Depois em investimentos, em infraestrutura. Depois em outro tipo de investimentos mais avançados tecnologicamente, né? O Diego mencionou carros elétricos ou híbridos. Houve uma desaceleração dos investimentos, também teve a pandemia, né? E talvez um cuidado maior em que tipo de investimentos a China faria, né? Mas não um retraimento total. Esse ano vai ser inaugurado o Porto de Chancay, em Peru, o porto mais importante do Pacífico, hub do comércio da China,
com a América Latina e o Caribe. Se o Brasil tivesse entrado nos investimentos que foram anunciados em 2014, quando o ex-premier falecido recentemente, Li Keqiang, quando veio ao Brasil, anunciou a ferrovia Peru, que atravessaria o Atlântico Pacífico, Peru-Brasil, que formava parte desse eixo, né, de aproximar o Brasil ao Pacífico, teria sido muito interessante. Está parado há muito tempo, mas eu observo uma tendência gradual, mais pontual, a investimentos em infraestrutura para fomentar o crescente comércio entre a América Latina, o Caribe e a China, independentemente do tinte político do país. Pode ter alguma crise diplomática porque tem um governo de extrema-direita alinhado baba-ovo dos Estados Unidos. Nossos governos de extrema-direita não são nacionalistas, são ultra-entreguistas. Esse é o interessante transformismo nosso, seja da Argentina, do Brasil, de qualquer país. Ou seja um governo de direita ou de esquerda, o comércio só cresceu com a China. E esses investimentos em infraestrutura só aceleram o processo. O problema é a bola é com a gente, né? No caso do México, muito particular, talvez daria para um caso específico, porque o comércio com a China está crescendo muito. Inclusive, há uma terceirização muito interessante dos investimentos que vão para o mercado dos Estados Unidos. Houve uma recente matéria da Asian Times de que o crescimento da China com o sul global estourou, explodiu. Impressionante nos últimos meses. Vamos o último ano. Sobretudo, tem Índia, Vietnã, África do Sul, México, e isso está formando uma dinâmica talvez não desejada dessa política dos Estados Unidos de decoupling ou friendshoring, de investir em Estados amigos ou comprar dos amigos. Mas o que nós observamos é que a China exporta para esses mercados, ou instala empresas nesses mercados e exporta para o mercado dos Estados Unidos. Esse friendshoring não é como os Estados Unidos gostaria. Então, o que observamos é que o comércio com o G7 vai diminuindo gradualmente, e o comércio com o sul global, representado por esses países também, está crescendo, mas tudo se orienta numa reacomodação da interdependência comercial muito interessante nessa globalização com características chinesas. Não sei se respondi para o Ricardo, mas se o Bruno e o Diego querem colocar alguma questão de investimentos. O Diego mencionou a política de Lula, uma das, de transferência tecnológica, de investir em economia verde. Eu acho que o Brasil é muito paradigmático nesse sentido, né? Em relação à China e América Latina, eu vejo também a questão da infraestrutura e transportes como uma das possibilidades, né, mais fortes assim, de relação. Só que assim, eu não consigo afastar de mim a visão de que talvez a China, levando em consideração a proximidade da América Latina, América do Sul, né, com os Estados Unidos e esse declínio relativo que a gente vê dos Estados Unidos, poder querer olhar para outro lado, né, e não intensificar de maneira a criar um risco maior, né, uma relação de risco maior com os Estados Unidos, já que ela tem possibilidades, né, e tem outros lugares que ela pode fazer investimentos. Mas não acredito que em nenhum momento vá querer cortar, pode até crescer, inclusive, essas conexões econômicas, só que vai ser algo muito pontual, assim, né, algo muito dentro do interesse da China e com esse cálculo, imagina aí, de risco, né, de custo-benefício que ela faz pelo olhar geopolítico, né? Eu não consigo conceber que haja uma aproximação muito mais forte além dessa. Né? O que vocês pensam, né? Mas
muito tendente ainda a pensar dessa forma. Diego, tem alguma questão para colocar? Vamos aproximar para o final da nossa live. Quer colocar alguma questão, alguma pergunta, alguma hipótese que vocês tenham em relação a esse futuro da relação China-América Latina? O que eu vou convergir aqui, só para aproveitar com a pergunta que o Bruno falou, né? O tema do meu texto para o livro que vai sair sobre os 50 anos das relações China-Brasil é justamente que a infraestrutura pode ser a mola propulsora de uma nova etapa de cooperação, né? Que, como o Javier citou, já passou por investimento no setor mineral, energético, agora bens automotivos e outros setores econômicos, né? Eu acredito que esse é o gargalo fundamental da América Latina, onde a China tem expertise, é onde converge com a nova Rota da Seda, é onde converge com a necessidade da IRSA, da integração sul-americana, é onde converge com o estrangulamento orçamentário do Brasil, com teto de gastos, independência do Banco Central e outras amarras que foram deixadas pelos governos anteriores. E, inclusive, eu acho que né, eu vinha pensando sobre isso, e aí na visita recente do chanceler chinês ele diz que seria fundamental alinhavar o PAC à nova Rota da Seda. E se de fato isso acontecer, pode ser um elemento decisivo para uma nova etapa das relações bilaterais e da integração brasileira, do território brasileiro e da América Latina como um todo. Relembrando ao público que o Brasil não assinou memorandos de entendimento do Belt and Road Initiative ou Iniciativa do Cinturão e a Rota ou Nova Rotas da Seda. São 33 países da América Latina e o Caribe, 22 já assinaram, a Argentina dentre eles, os países andinos também, Venezuela, Chile, Brasil não, embora sempre tenha algum jeito, porque atrelar o PAC ao Belt and Road Initiative significa entrar num tipo de regras diferentes, né? Sem necessidade de uma assinatura de um memorándum, porque o que nós observamos também que a iniciativa da Rota da Seda é uma instituição, uma plataforma que está se institucionalizando, vai ter seus órgãos de mediação, a lei chinesa vai pesar bastante, e se afastando, como observamos, dos órgãos de mediação de conflitos entre investimentos daqueles do Ocidente. Eu estou observando isso de uma maneira gradual e acho que seria interessante ir pesquisando em relação a isso. Então, atrelar o PAC ao projeto chinês, né, é uma sinalização também dessa possibilidade, né, na qual estamos esperando a concorrência dos Estados Unidos nesse sentido, né? De investimento, sobretudo na infraestrutura, né? Vamos ver se isso vai acontecer ou não, né? Ricardo lembra para nós que o colega do Bruno está fazendo doutorado na City University em Hong Kong, né? Parabéns aí ao Ricardo, não conheço, mas é ele está lá na China mesmo, né? Bom, Bruno, Diego, querem falar alguma coisa? Se não, damos por encerrado. Acho por que mim, ok. Só agradecer mais uma vez essa conversa, que é sempre muito, muito boa. Aprendo bastante também. Bruno? Não, queria lembrar a todos e a todas que a gente vai estar com esse episódio no Spotify, né, para quem quiser ouvir, e a gente vai já na sequência lançar já a chamada para a próxima live aí que a gente vai fazer, mas para daqui a acho que 2 semanas, né? Algo em torno disso, a gente vai avisando vocês. Então fiquem atentos aí, nossas redes sociais, ao Twitter do Javier também, ao Instagram do Centro de Estudos Globais de China. Eu penso também, Bruno, para aqueles que estão vendo e gostaram da live, que dão um like e curtam o canal, que é importante para nós, né? Para a visibilidade. Eu vou replicar todas essas lives no meu YouTube, que não utilizo tanto, mas no meu YouTube pessoal também. Aí divulgo frequentemente pelo Twitter, Facebook, Instagram, que tem um foco aí na divulgação do nosso trabalho. Muito obrigado mais uma vez e aguardamos até a próxima live. A Isis, companheira Diego, foi convidada, não conseguiu por razões de estar trabalhando, mas
nós estamos de olho aí para a próxima live, tá? Vou avisando ela. Pode deixar. Ok? Obrigado. Tchau, tchau. Abraço a todos, tchau, até a gente. próxima. Boa semana para todos.